Bom dia, boa tarde a todos, boa noite, a depender do dia e do momento em que você esteja assistindo essa aula, que você esteja bem, certo? O nosso tema de hoje é distribuição da população mundial, como você percebe aí pelo nosso mapa, certo? É o nosso tema de geografia. Então a gente vai tentar construir com vocês e vamos conseguir construir com vocês o conhecimento, construir com vocês a aprendizagem em relação à população mundial. Como se encontra distribuída a população mundial? Quais são os fatores que levam a ter locais densamente povoados e outros pouco povoados? A gente vai saber alguns conceitos relacionados à questão da população em geral, beleza? Então aqui para começo de conversa eu botei para vocês aqui como está distribuída, certo? A população mundial nos nossos continentes, né, no planeta Terra. Vocês vão perceber aí, percebam que nesses espaços mais claros são os locais são pouco povoados, certo? Só para começo de conversa. E os locais mais escuros são os locais densamente povoados. A gente vai explicar alguns conceitos, certo? Isso é só nosso primeiro bate-bola, beleza? Então a gente percebe aqui nas Américas, certo? América do Norte, Central e América do Sul, onde algumas áreas mais densamente povoadas no escuro, certo? O continente africano, a Europa, na Euroásia, o continente euroasiático, aqui você percebe que a Europa aqui está mais escuro, certo? Vou abrir aqui mais um pouquinho, só um instante, para você perceber melhor, certo? América do Norte, América Central, América do Sul. E aqui nós vamos para o continente africano, certo? Continente africano, Europa, continente asiático. Aqui você percebe que tem alguns pontos mais ao sul do continente asiático, chamado Sudeste Asiático, né? Você percebe que aqui estão as faixas mais escuras, então, como eu disse a vocês, obviamente são locais que são densamente povoados, né? Que tem maior número de população em relação à sua área. E aqui nós temos a Oceania, certo? Que é um espaço bem claro, se percebe aqui só algumas áreas litorâneas, onde estão bem povoados. E temos também, né, as áreas árticas, que obviamente a gente já sabe que são áreas pouco povoadas, certo? Mas agora a gente vai passar por alguns conceitos, certo? O importante é a gente saber alguns conceitos para se trabalhar a população mundial. Aí depois a gente, ao longo do processo, a gente vai saber o porquê que algumas áreas são assim povoadas e outras áreas são pouco povoadas, certo? Então eu vou passar aqui uns slides. Deixa eu diminuir aqui. É sempre esse problema. Assim, a tecnologia aqui não é muito arcaica ainda, certo? Só tem um pouquinho. Aqui são vários slides que vamos trabalhar ao longo dessa aula. Possivelmente será parte 1 e parte 2, certo? Ponto. Nosso tema: população mundial, crescimento e distribuição, beleza? Bom, alguns conceitos. População mundial. Isso aqui é uma fala da Conferência Nacional sobre o Meio Ambiente em Estocolmo, certo? Em 1972. Mas você vai perceber nessa fala que há uma importância, é importante essa integração entre ser humano e o espaço em que ele vive, certo? Vamos ler. Como a geografia sempre bate nisso, sempre trabalha isso, a questão da geografia, a importância desse, como se deve ser esse enlace entre o ser humano e o espaço em que ele vive, o espaço geográfico onde ocorrem as mudanças, beleza? Pronto. É o número total de humanos vivos no planeta. População mundial é o número total de humanos vivos no planeta Terra em um dado momento. O crescimento natural da população remete continuamente a problemas relativos à preservação do meio e os povos devem adotar normas e medidas apropriadas para fazer frente a esses problemas. Olhe a questão de como se deve trabalhar dentro do meio ambiente, que parece uma discussão atual, mas não é tão atual assim, né? Já tem mais de quase 5 décadas, não é isso? De tudo quanto existe no mundo, o ser humano é o bem mais valioso,
pois é ele que promove o progresso social, cria riquezas, desenvolve a ciência e a tecnologia e, com seu árduo trabalho, transforma continuamente o meio humano. Essa questão do poder de transformação do ser humano. Mas aí ele já tem que fazer o seguinte: trabalha-se o quê? Esse poder de transformação, mas com o conceito de respeito ao meio em que vive. Você não pode dilapidar em nome do progresso, não é isso? Porque nós somos dependentes do nosso meio, certo? População. Alguns conceitos. A gente tem que se apropriar de alguns conceitos para podermos entender o que nós estamos trabalhando. Eu sempre falo isso. Não adianta a gente jogar, de certa forma, um assunto sem poder colocá-lo num contexto em que a gente possa entendê-lo, certo? Então vamos nos apropriar, vamos conhecer alguns conceitos aqui, que se trabalha ao longo do processo, certo? A população corresponde ao contingente de pessoas que ocupam um determinado espaço geográfico, estando relacionado diretamente ao grupo de pessoas da região rural ou urbana. Então, isso aí é um conceito. Corresponde ao contingente, ao número de pessoas que ocupam um determinado espaço geográfico. O espaço geográfico é aquele espaço onde ocorrem as transformações, onde nós, seres humanos, transformamos. É o espaço da sua comunidade, certo? É o espaço do seu município, do seu estado, do seu país, enfim. É onde ocorre o espaço onde ocorrem as transformações, essas relações do homem com a natureza, do homem com o meio, beleza? Mas vamos para outro conceito aqui. Prestem atenção, isso aqui é interessante, você vai ouvir muito nessa aula, no trabalho, quando se fala em população, você vai ver alguns desses conceitos aqui, olha. O número de todos os habitantes que vivem em um determinado espaço geográfico recebe o nome de população absoluta. Então, população absoluta, certo? É o número de pessoas que existem em um determinado espaço, certo? Um determinado espaço geográfico. Volto a dizer, o contingente de pessoas que vivem na sua comunidade, que vive, vamos falar de forma mais íntima, na sua residência, certo? População absoluta da sua casa é o número de pessoas que moram em sua casa, certo? É o número de pessoas que moram em sua casa. A população absoluta da sua sala de aula é o número de pessoas que vivem naquela sala de aula. Pensando no macro, então vamos falar aqui, a população absoluta, vamos pensar em Brasil, hoje é cerca de 211 milhões de pessoas, certo? Então essa é a população absoluta do Brasil, o que faz com que o Brasil seja o sexto em população absoluta. Lembrem-se,